Frente 2, módulo 56, poliedros de Platão irregulares. Então, olha lá, um poliedro, isso é importante como teoria. Um poliedro é denominado poliedro de Platão, tá? Quando todas as faces têm o mesmo número de lado. Todas as faces têm o mesmo número de lado. Em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas. E vale a relação de Euler. V menos A mais F é igual a 2, que é a mesma coisa que eu passei para vocês, ó. V mais F é igual a mais 2. É a mesma coisa, certo? Os poliedros de Platão são apenas 5. O tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E aqui tem o desenho de cada um deles, ó. Tetraedro, o hexaedro ou cubo, octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. E aqui tem uma tabela interessante para a gente relacionar as figuras. Então, o tetraedro, o que ele tem? Face, que tipo de face? Triângulo. Quantas? 4. Então, isso já me dá tudo. Ó, tetraedro, eu tenho, ó, tetra 4. 4 faces. Que faces? Triangulares. Aí vem número de arestas e número de vértices. Mas o que é importante saber? Hexaedro é o cubo. Hexa, 6. 6 faces. E cada face é um quadrilátero. Então, ele terá 6 faces formadas por quadriláteros. Octaedro, octa 8, edro face. Então, octaedro, olha ele aqui, ó. 8 faces triangulares, tá? Contendo 12 arestas e 6 vértices. Então, se eu tenho número de faces, eu consigo as arestas e os vértices, tá? E vice-versa, através da relação de Euler. Tenho que ter pelo menos um. Lembrar de pelo menos um. Dodecaedro. Duodecaedro. Então, 12 faces. 12 faces pentagonais. Então, eu sei que o dodecaedro é um poliedro formado por 12 faces pentagonais. Então, através desse número de faces, eu consigo achar arestas e vértices. E o icosaedro, eu tenho um poliedro com 20 faces triangulares. Olha o formato dele, tá? Então, é tranquilo de fazer. Se eu lembrar, pelo menos, que tipo de face que cada um tem, tá? Eu consigo achar o número de arestas e o número de vértices, tranquilamente através da relação de Euler. Então, eu tenho aqui, ó, cite os postulados de Platão, tá? Aliás, desculpa, cite os poliedros de Platão. Então, quem são, ó? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Importante vocês saberem os nomes. E agora o número 2, ele fala assim, ó, faça uma tabela relacionando os 5 poliedros de Platão e os respectivos números de faces, arestas e vértices. Ela tá aqui em cima, nós vamos só repetir. Mas eu quero que vocês se lembrem de o seguinte, ó. Quais são os 5 poliedros de Platão? Ó, olha lá, ó. Di. Para lembrar. Di. Quem é o T? Tetraedro. Hexaedro. O, octaedro. Dodecaedro. E icosaedro. Então, se eu lembrar no TOD, tá?
eu lembro quais são os 5 poliedros de Platão. E agora, os tipos de faces. Então, ó, eu tenho o tetraedro, faces triangulares, hexaedro, faces quadrangulares, octaedro, também triangular, o dodecaedro, eu tenho a face pentagonal e também o icosaedro triangular, apenas para lembrar, tá, ó, certo? Número de faces, quanto? 4, 6, 8, 12, 20. Então, o tetraedro, ele tem 4 faces triangulares. O hexaedro, 6 faces quadrangulares. O octaedro, 8 faces triangulares. O dodecaedro, 12 faces pentagonais. O icosaedro, 20 faces triangulares, tá? Número de arestas e vértices eu consigo achar através da relação de Euler. Vou só repetir lá, ó. 6, 12, 12, 30 e 30. E 4, 8, 6, 20 e 12. Só copiando da tabela em cima. Mas eu consigo através da relação de Euler, tá? Qual é a relação de Euler? V mais F é igual a mais 2. Ok? Número 3, ele diz assim, ó, o hexaedro regular é um poliedro com, ó, 6 faces quadradas, 4 triangulares. Então, eu já lembro assim, ó, o hexaedro, ele tem face quadrada. Quantas? Se o hexa é 6. Então, 6 faces quadradas, no caso. Então, o que que eu tenho, ó? 6 faces quadradas. Então, eu já tenho lá, ó, 12 arestas e 8 vértices. Aí, como que eu acho aresta e vértice? Não vou fazer aqui, mas eu acho através da relação de Euler, tá? Icosaedro. Icosaedro, 20, tá? Eu tenho lá o base como 20. 20 faces triangulares, tá? Se ele tem 20 faces triangulares, então, ó, faces triangulares é 20. Dá para achar o número de aresta? Dá para achar o número de aresta. O que que eu faço? 20 vezes 3, porque ele tem 3, a face triangular tem 3 arestas, dividido por 2. Então, 10 vezes 3, ele tem 30 arestas. E como que eu acho o vértice? Ó, se tem 30 arestas, eu tenho a letra B e a letra C, certo? E então seria direto aqui, ó, porque ele não tem 12 faces, mas vamos achar, ó, V mais F é igual a A mais 2. Então, V mais 20 é igual a 30 mais 2. Isto? Então, eu tenho 32 menos 20, eu tenho 12 vértices. Então, alternativa C. Tranquilamente fazendo esse exercício aí, tá? E esse aqui também faria dessa forma, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Exercício número 5. Olha o que ele pede. É dado um cubo de aresta A. Então, eu já deixei desenhado aí para vocês, para ficar mais fácil, tá? É dado um cubo de aresta A, tá? Todo cubo, tá? Eu sei que eu tenho todas as arestas tendo a mesma medida. Para cada vértice do cubo, considera-se o plano determinado pela extremidade das arestas que partem desse vértice. Para cada vértice do cubo, considera-se o plano determinado pelas extremidades das arestas que partem desse vértice. Seja S o sólido limitado por 8 planos. Então, ó, seja S o sólido limitado por esses 8 planos, certo? Então, o que que ele pede?
Se esse sólido é limitado por 8 planos, por esses 8 planos, quantos vértices, tá? Arestas e faces possui S? Então, eu tenho, a partir de um hexaedro, eu vou lembrar que eu vou ter um poliedro com 8 planos ou 8 faces, tá? Então, como é que eu vou desenhar esse poliedro a partir desse cubo? Então, eu tenho, ó, um vértice em cada face do meu cubo. E a partir daí, eu uno esses vértices. Então, olha lá, se eu criar, eu falo que é um desenho muito complicado de fazer, tá? Então, olha lá, eu tenho uma pirâmide de base quadrada para cima e uma pirâmide de base quadrada para baixo, formando aqui olha lá, o octaedro. Certo? Então, ele pergunta assim, ó, quantos vértices, faces e arestas possui? Então, vamos lá, ó. Letra A. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Vértices, 6. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só contando. Tá? E quantas faces? Eu tenho o que ele falou, ó? Por esses 8 planos, eu tenho 8 faces triangulares. Certo? Agora, ele pede para calcular o volume. Então, como é que eu calculo o volume, tá? O volume, vocês percebem aí que eu tenho aí 2 pirâmides. Então, se eu calcular o volume de uma pirâmide, multiplico por 2 e acho o volume do sólido. Certo? Então, olha lá, 1/3 da área da base vezes a altura. Então, área da base, eu sei que é 1 quadrado, vezes a altura. Então, agora precisamos conhecer quem é o lado e quem é a altura. Muito bem. Se eu coloquei exatamente na metade, tá? Eu sei que isso aqui, ó, é a metade da aresta. Portanto, a altura da minha pirâmide é A sobre 2. Certo? Agora, eu preciso achar o lado da base. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Isso aqui é o quê? A sobre 2, que é a metade. Isso aqui também é A sobre 2, certo? O que o exercício pede? Ó, o lado do meu octaedro. Então, o que eu tenho aqui? Pitágoras, né? Olha lá. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Então, L ao quadrado, A quadrado sobre 4, mais A ao quadrado sobre 4. L ao quadrado é 2A ao quadrado sobre 4, que simplificado vai dar o quê? A ao quadrado sobre 2. Vou parar aqui, apesar de poder achar a raiz. Por que eu vou parar aqui? Porque, ó, aqui está pedindo L ao quadrado. Como eu já tenho o seu valor, substituo, tá? Então, qual vai ser o volume? 1/3 de L ao quadrado. Quem é? A ao quadrado sobre 2. Vezes a altura. Quem que é a altura? É A sobre 2. Então, vai ficar o quê? A ao cubo, 3 vezes 2, 6 vezes 2,
12, certo? Só que eu achei o volume da pirâmide. Qual seria o volume do sólido? Seria 2 vezes o volume da pirâmide, que é quanto? A ao cubo sobre 12. Simplifiquei, vai dar A ao cubo sobre 6. Não considero um exercício fácil de fazer, tá? Principalmente por conta do desenho, né? Ok, pessoal?